Fala aí, pessoal, bom dia. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que não é dica para empregado ou para empregador. Hoje não é dica de processo, hoje não é dica de ação, hoje não é dica de direito. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a questão da morosidade do judiciário, né? Ou seja, a demora dos processos, certo? Então, assim, quem advoga e já tem um tempo, tá começando, enfim, tem esse problema, né? Os clientes sempre cobram e acham que muitas vezes é culpa do advogado, e hoje eu vim aqui esclarecer um pouco sobre isso, certo? De uma vez por todas. Vamos lá, eu particularmente, eu não tenho tanto esse problema com o cliente. Meus clientes são, a maioria deles, 95%, são compreensíveis em relação a esse ponto, até porque a gente sempre explica, até mesmo antes de começar a ação. Mas vamos lá, vou explicar aqui da melhor forma possível. Pessoal, entenda uma coisa: quando você for entrar com uma ação, né, lógico, através do advogado, entenda, 90% dessas ações vão demorar. Algumas vão demorar muito, outras vão demorar, e outras, em raras vezes, vão se resolver de forma mais rápida, tá? E inclusive quando isso acontece, quando elas se resolvem de forma rápida, a gente até fica surpreso, até a gente que é advogado estranha, entendeu? Então assim, tenham mais compreensão com o advogado de vocês. Não é culpa do advogado, certo? Tem muito advogado que não avisa e tudo bem, mas assim, é normal no nosso judiciário essa demora acontecer. Infelizmente, isso é absolutamente normal, né? A gente, como advogado, também compreende, porque o volume de processo, principalmente hoje em dia, é muito alto, principalmente nas varas do interior, que assim, enfim, o efetivo é menor. Então assim, quando é interior, às vezes demora muito. Então assim, entendam, né? Não é culpa do advogado. O advogado, ele faz o papel dele, ele cobra, ele cumpre os prazos, mas isso realmente acontece no judiciário brasileiro, é uma realidade da gente. Então não tem muito o que se fazer. O que tem que se fazer, se faz, que é a gente cobra. Então assim, para finalizar, a gente cobra, a gente pede celeridade, a gente perturba as varas, a gente perturba as secretarias, mas não depende só do advogado. Vocês têm que entender isso aí, tá bom? Depende de muita coisa, depende de muita gente, beleza? Então, só para esclarecer essa parte aí de morosidade, de prazos, de demora, enfim, morosidade e demora. Mas enfim, basicamente é isso. Então, entendam mais o advogado de vocês. Eu não tenho esse tipo de problema, mas eu sei que tem muito advogado que tem. Os meus clientes são mais conscientes. Então assim, completando, né? Graças a Deus, os meus clientes, os nossos lá do escritório, digamos assim, são mais conscientes em relação a isso, porque a gente sempre atende, a gente sempre responde, a gente sempre faz o melhor possível para sempre deixar o cliente a par da situação. Mas, enfim, no geral, o advogado em si, ele precisa de mais compreensão em relação a isso, porque não é culpa dele, beleza? Um grande abraço, boa sexta-feira aí para todo mundo.